Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós voltamos com o podcast Sutilezas da Plástica, que é um podcast para você que está pensando em fazer cirurgia plástica ou tem alguma dúvida sobre o tema. Meu nome é Igor Rocha, eu sou cirurgião plástico aqui em Florianópolis e vou apresentar a vocês o meu sócio, colega, amigo, irmão, camarada, Dr. Wagner Santos, também cirurgião plástico, para se apresentar e falar sobre o tema de hoje, Wagner. Então, eu já fui apresentado, mas eu posso repetir. Eu sou o Wagner Santos, cirurgião plástico daqui de Florianópolis. E hoje a gente vai falar sobre lipoaspiração. Vamos começar com um tema de lipoaspiração, falando sobre o que é a lipoaspiração. Bom, a lipoaspiração nada mais é que a retirada de gordura através de uns furos no corpo com umas cânulas. Então você coloca a cânula na barriga do paciente, na região onde tem gordura, e aí vai aspirando, então aspira a gordura que o paciente tem, né? Basicamente o conceito é Para esse, quem nunca né? viu a imagem do que é a lipoaspiração, imagina um cirurgião, né? A gente costuma operar junto, né? A lipoaspiração fazemos em dois, né? Cada um numa área específica. Então são movimentos de vai e vem com a cânula que está acoplada a um sistema de aspiração, né? Então está puxando, conforme a gente vai traumatizando de certa forma a gordura e liberando essa gordura, a gordura entra por esses furinhos da cânula. Opa, obrigado. Cafezinho. Ele entra por essa cânula e entra e cai no sistema de aspiração da gordura. Perfeito. Bom, ela é indicada para pacientes que desejam retirar gorduras localizadas, né? Lembrando que a lipoaspiração ela não é feita para emagrecer. Então, se você está muito acima do seu peso, não é essa cirurgia indicada para você. A lipoaspiração é indicada para pacientes que possuem gorduras localizadas em regiões específicas do corpo. E ela tem um limite para ser retirado o volume de gordura que pode ser retirado, né? Conta um pouco para a gente sobre os limites, as referências. Só reforçar bem a questão do gordura localizada, porque é difícil tu entender o que é gordura localizada e o que é gordura Visceral, generalizada ou visceral também, né? Essa é uma avaliação que acho que tem que ser feita com a gente, com o cirurgião junto, né? A gente examina, olha, inspeciona o paciente e também palpa algumas áreas. Ó, essa área realmente tem um coxinho de gordura maior. Aqui a lipoaspiração vai retirar essa gordura e a gente espera que a pele retraia, dando o contorno que a gente quer. Mas se realmente o paciente tem muito peso, tem gordura visceral, que é aquela gordura intraabdominal, que a lipoaspiração não aspira, essa gordura que está associada a aumento de chance de infarto, de derrame, o tratamento é medidas de mudança de hábitos, né? Atividade física e nutrição, e dieta. Tá? O paciente atingiu, né, um peso relativamente ideal e aí ficam algumas áreas de gordura que não tem atividade física que vai eliminar, aí sim a lipo está bem indicada. Mas para o paciente que está um pouco acima do peso, também não é contraindicado a cirurgia, né? Desde que ela entenda os limites aonde a gente consegue chegar, esteja com as expectativas alinhadas com o cirurgião até o resultado, sobre o resultado, enfim, dá para fazer lipoaspiração em pacientes que estão um pouco acima do peso. Você, às vezes, fazendo a cirurgia de lipoaspiração, você acaba estimulando, porque daí ela começa a se olhar, que legal esse corpinho, agora eu vou manter e vou melhorar isso aqui, e às vezes embala e vai, né? Então, não é aquela coisa assim, eu tô acima do peso, então a lipoaspiração não é para mim. Não, é para você também, mas como tu falou, acho que vai muito da avaliação do cirurgião, né? Então, eu tô com IMC um pouco elevado. Não, às vezes a gente consegue tirar essa gordura. Só para falar o né? que é o IMC, é o índice de massa corporal, que é apenas uma das medidas possíveis de avaliar a relação de peso e altura, né? Existe a bioimpedância, enfim, fazer um monte de coisa. Então, se está muito elevado, teoricamente se orienta a perder peso antes de fazer uma cirurgia, né? E aqui a gente está falando especificamente, né, Igor, da lipo exclusiva, mas a lipo pode ser utilizada em conjunto, como a gente já falou na abdominoplastia, em que a gente retira a pele da barriga, da parte de baixo da barriga, e associa a lipo para dar contorno. Mas especificamente hoje a gente está falando só de lipo, paciente que tem algumas áreas de gordura que quer modelar, a gente quer, né, meio que esculpir um corpo, né, com algumas referências específicas. Da quantidade lá que tu não falou, eu perguntei para ti. Perguntou já? Eu ia te perguntar. Eu perguntei quanto a gente pode retirar, quais existe uma
referência que a gente utiliza, que é o limite. Quanto o paciente quer? Não. Quanto o cirurgião quer? Também não. Existe um limite de segurança, né, para retirada, que vai até 7% do peso corporal. Então, a gente imagina uma paciente de 70 quilos, um paciente de 70 quilos, 7% daria 4,9 litros de limite. Mas o que determina o quanto o cirurgião vai tirar nem é número. Ali, claro, não pode passar disso. Mas é muito mais o feeling do cirurgião durante para dar o contorno que seja harmônico para aquele corpo. Exatamente. Silhueta, né? Quadril. Às vezes 70 quilos, tu dá para tirar até 4,9, mas às vezes tu chega lá em 3 litros. O paciente, você começa a aspirar. Não vem mais muito gordura, começa a vir mais sangue, você já sabe que, ok, vamos parar por aqui, tá sangrando muito, enfim, ou começou a traumatizar demais, a gente acaba parando um pouco antes e, que nem tu falou, às vezes é a localização, né? Tu pode tirar 4,900, mas o paciente só quer limpar abdômen e costas, ou só quer abdômen, e aí você acaba retirando um pouco menos, né? E tem também a superfície corporal, que é até 40% da superfície corporal. Então, não dá para lipar da testa ao dedo do pé, né? Tem um limite de superfície corporal pelo trauma causado no corpo, né? Mas, no geral, assim, dá para se lipar dorso, as costas, o abdômen, os flancos, interno de coxa, enfim, braços, papada, tem lipo de um monte de lugar, né? A gente tem gordura em vários locais do corpo, né? Colotes, enfim, né? Pernas, coxas, tudo isso dá para ser lipoaspirado. Aí a questão de ver tamanho da cirurgia, o volume a ser retirado, enfim, são vários fatores para analisar, né? E aí, Igor, quando a gente fala de lipo, a gente fala, especialmente a lipoaspiração, é uma das cirurgias mais realizadas no planeta, das estéticas na plástica, tanto lipo quanto prótese de mama, né? Mas lipo muita gente acaba conhecendo através do noticiário de uma catástrofe que aconteceu, o cirurgião entrou com a cânula de lipo dentro e perfurou uma víscera, né? E o paciente acaba morrendo. E aí acaba tendo toda a repercussão que a gente já conhece. Existe alguma medida que o cirurgião pode ter na mão para reduzir esse risco? A lipo é segura? Eu acho segura, mas eu quero que tu diga a tua... Mudou bastante a lipoaspiração de uns anos para cá, em questão de segurança, tecnologia, enfim, a gente usa algumas tecnologias para lipoaspiração, né? Sim, existem. Às vezes, uma coisa que não é nem a mão do cirurgião, às vezes um simples exame de ultrassom de parede abdominal, que vai identificar, às vezes, uma hérnia que o paciente não sabe que existe e que o paciente não conseguiu, o cirurgião não conseguiu perceber na consulta. E aí, às vezes, tem uma hérnia no umbigo grande aqui, eu vou ficar longe do umbigo, ou vou corrigir essa hérnia antes, né? E isso já é um tipo de prevenção. Só para explicar o que é hérnia, a gente tem um músculo da barriga que segura as tripas para dentro, a hérnia seria um buraco nesse músculo, e aí comunica a parte interna com a parte de baixo da pele. E a lipo, ela só na parte de baixo da pele, né? A gente não entra dentro da barriga. Não entra com a cânula dentro da barriga. Né? Então, essa é uma das medidas, um simples ultrassom. Outra medida é a expertise do cirurgião, a experiência, né? Quando a gente faz a lipoaspiração, a gente coloca, pelo menos nós, né, Wagner? A gente coloca os pacientes numa posição que fica uma posição mais segura para você tentar na hora de estar manipulando a maca cirúrgica, ela é articulada, né? A gente consegue deixar posições de canivete Isso, então você consegue manipular a mesa cirúrgica para evitar isso. Os locais em que são feitos os furos da lipoaspiração também tem uma maneira, às vezes tu faz um furo em algum local que é mais propício a cânula entrar dentro da barriga. Se você faz no local, às vezes 3, 4, 5 centímetros para o lado, já facilita bastante. Então, tudo isso e também a questão de você ter o feeling, sentir e tal, né? Então, sim. E na maioria das vezes que a gente vê esses casos, fura a barriga e tal, né? Você vai olhar a fundo, não é cirurgião plástico. Tava operando lá na vizinha, lá no hospital que não tem estrutura nenhuma. Enfim, quando tu puxa a fundo as histórias, tu vai ver que normalmente é uma coisa feita... outros fatores contribuíram para essa outros tragédia. Fatores, não é simplesmente lipoaspiração. Aqui a tragédia vende, né? E normalmente as plásticas que dá uma complicação maior ou algo meio catastrófico assim,
quando você vai ver, às vezes é feita por não cirurgião plástico ou não médico, pior ainda, né? Então, se você fizer com um profissional experiente, habilitado, cirurgião plástico, a chance de complicações ela reduz. Não elimina todas, obviamente, tudo tem risco, né? Mas reduz bastante a complicação. Eu também concordo contigo, acho que é uma cirurgia super segura hoje em dia, né? Tu falou ali, Wagner, que a gente usa cânulas, né? Realmente são cânulas, pena que a gente não trouxe A gente aqui, né? esqueceu, era para ter A trazido, gente né? traz numa próxima aí, a gente vai trazer. Vai ter mais lipo. Vai ter mais assuntos sobre lipo, a gente traz umas cânulas de lipoaspiração para mostrar para vocês. Mas basicamente, para quem está vendo o vídeo, ela tem mais ou menos esse tamanho, assim. Ela dá uns 30, 40 centímetros de ali. metal. E aí tem especificações, né, de número de furos, o calibre dos furos, o diâmetro dos furos. E isso, claro, a escolha do cirurgião é uma coisa bem técnica, né? Quanto mais furos e mais diâmetro, mais rápido eu aspiro a gordura do paciente. Por outro lado, menos precisão eu tenho. Então, se tem uma área que tem pouca gordura, eu vou querer tornar a cânula mais delicada para eu ter mais precisão, né? Porque, queira ou não, a gente meio que esculpe ali o corpo, né? Se lipar demais numa área, vai ficar para dentro, vai ficar uma irregularidade, Não né? adianta tu querer pegar uma pedra num grosseiro, você vai lá com uma britadeira e você vai moldar. Depois você quer desenhar o nariz daquela escultura lá. Aí você vai com um negócio mais delicado. É isso aí. E assim funciona com as cânulas de lipoaspiração. Por exemplo, papada. É uma cânula bem menor, mais fina, menorzinha, enfim. Conforme a área do corpo e a quantidade de gordura, a gente muda o tipo de cânula também. Então isso também é um fator que muda bastante o resultado de lipoaspiração. Você saber qual cânula usar, qual a grossura da cânula, quantos furos ela tem, conforme o tipo de paciente. Então, isso tudo vai da experiência do cirurgião também, né? Tem uma coisa que falam, né? Existe a lipoaspiração e a lipoescultura. Tu vê diferença nas duas, Wagner? Acho que lipoaspiração é um termo genérico para o que está acontecendo, né? É a aspiração de gordura. Lipoescultura já demonstra uma certa finalidade. Eu quero esculpir áreas do corpo baseado em algumas referências. Particularmente, eu gosto muito da ideia de lipoescultura porque meio que remonta à arte, né? Que tem uma certa liberdade do artista em deixar se expressar através do procedimento que está fazendo, né? Então, é possível dar mais cintura, menos cintura. Claro, isso tem que individualizar e entender o que o paciente deseja. Não tô eu impondo o que eu acho que um corpo deveria parecer. Mas existem algumas referências que elas, não digo universais, mas são quase que consenso, que deixam, tu olha para uma barriga, um torso, um tronco, e olha, bonito, esse corpo é bonito, né? É óbvio, de novo, existe um espaço para subjetividade interpretar o que é belo e o que não é, mas existe alguns consensos. E uma das coisas que a gente tenta buscar na lipoescultura é tentar curvas, né? Aí a gente já entra naquele tema lipo HD, né? A transição suave, né, entre os contornos, ela desperta uma sensação agradável. Tu olha, é bonito. Aquele jogo de luz e sombra, né? De aprofundar, superficializar e criar aquelas ondulações no abdômen, nas costas, enfim. E você acabar dar um contorno, um desenho mais bonito para esse corpo. Como tu falou, né? Você vai ver aquelas esculturas lá dos antigos, já se botava o cara com o abdômen trincado, a mulher com o abdômen, né? Então, aí entra também a Lipo HD, que nada mais é do que isso. Você acabar... a gente acaba superficializando um pouco nas regiões de que a gente quer dar mais profundidade, né? Então a gente superficializa a lipoaspiração, faz um pouco mais superficial em relação à pele, para poder causar essa ondulação e fazer aquele jogo de luz e sombra e desenhar um abdômen, enfim, né? O high definition do abdômen, da parte anterior do abdômen, é tentar deixar os gominhos, né, da musculatura. No homem, né, os gominhos, na mulher tu deixa aquelas linhas isso, algumas áreas específicas, tal, né? Uma das coisas que eu gosto ali, já entrando até no tema de complicações, que eu gosto de fazer em todas as minhas lipoaspirações, é um tema polêmico, que é o dreno, né? Tem algumas coisas que eu gosto de fazer em pós de lipoaspiração para evitar complicações como o seroma. Eu gosto que o paciente utilize o tape, que é o taping, que é aquelas bandagens elásticas. A gente vai
vai ter Vai ter um só de cuidados podcast só de fisioterápicos, cuidados pós-operatórios. A gente vai trazer uma especialista da área para falar sobre isso. Então, o taping. Eu gosto nos primeiros dias ali usar a placa também, que é aquela almofadinha mais fininha, que ajuda a moldar e ajuda a dar uma pressão ali nesses primeiros dias, né? E a malha elástica também. Associado a isso, ainda coloco o dreno na região que foi lipoaspirada, porque lipoaspiração, ainda mais com o uso de vibrolipo, aspiração de grandes volumes e até as tecnologias envolvidas, acaba causando uma complicação que é o seroma, que é o acúmulo de líquido na região operada, e isso nos primeiros dias é mais intenso. Então a gente usa o dreno, que ele acaba eliminando essa quantidade de líquido e tal, e depois ao longo do tempo você tira, normalmente com 5 a 7 dias eu retiro o dreno, e aí o paciente já vai estar fazendo as drenagens, e isso diminui a chance de seroma, né? Que é uma das complicações de lipoaspiração, Acho né? na questão do dreno, ela é um pouco polêmica, mas não deveria ser, né? Porque, de novo, né, na vontade de vender o seu peixe, tem colegas que dizem que dreno não deve, não precisa, não tem porquê, né? Não tem sua razão de existir, mas eu acho que é uma questão de escolha pessoal. O que eu vejo do uso do dreno, eu uso o dreno teve lipoaspiração, o dreno está garantido. Eu vou conversar com o paciente na consulta antes. Né, o dreno é um dispositivo que fica preso com fio, né, um caninho que fica preso com fio dentro da área onde foi lipoaspirado, conectado a uma sanfoninha que cria uma pressão negativa, o líquido vai estar saindo ali. O que acontece? A gente traumatiza na lipoaspiração muitos vasos linfáticos, né? É um movimento de vai e vem em toda a área que é lipoaspirada. Então, aquela área toda está teoricamente descolada e traumatizada. Esses vasos linfáticos machucados, eles não vão drenar a linfa que o organismo produz naturalmente. A gente está produzindo aqui, nossos vasos linfáticos estão levando para o lugar correto. No pós-operatório inicial, não tem vaso linfático, esse líquido, essa linfa, acumula nesse espaço que foi lipoaspirado. E aí o dreno acaba evitando o acúmulo desse líquido. O que eu digo é, ok, pode não colocar o dreno, mas existe a possibilidade de, no pós-operatório, ter um inconveniente de ter que estar lá espetando com a agulha, puncionando o paciente, tirando 200 ml, 300 ml, por um Às tempo... vezes mais de uma vez, né? Mais de uma vez, às vezes 5, 6 vezes, né? Quando não complica, faz o seroma encistado ainda por cima. Então eu acho que o dreno é um inconveniente, é chatinho, mas eu diria que um mal necessário. É um mal necessário, eu acho. Eu já me arrependi de não ter colocado, Isso mas nunca me arrependi de ter colocado o dreno. É. Por mais às vezes que eu coloque e às vezes não drena nada, ok, não tinha nada para drenar, que ótimo, que bom, teus vasos linfáticos são bons e ok. Já recanalizaram, né? Porque o organismo vai se recuperar depois. Né? Mas agora já me arrependi de não ter colocado e às vezes tem que ficar funcionando o paciente. Hoje, eu fiz isso mais no começo lá. Hoje já faz alguns anos que eu coloco em todos os pacientes também que eu faço lipoaspiração e não me arrependo, né? E claro, a gente falou aqui de linfa e tudo mais, a drenagem linfática, que é um dos cuidados pós-operatórios que a gente indica de rotina, né? Eu vou dizer que eu não obrigo o paciente, porque tem cursos, tem paciente que às vezes tem dificuldade de encontrar algum profissional, né, dependendo de onde mora, que faça isso, mas eu recomendo fortemente. Que basicamente é uma pessoa fazer manualmente a função dos seus vasos linfáticos no pós-operatório. E aí ele consegue drenar, né, para os lugares onde a linfa deveria ir. E se não fizer a drenagem, também tem risco de acontecer uma outra complicação, que é a fibrose, né? Que eu acho que as duas maiores complicações de lipoaspiração é o seroma e a fibrose ali, né? Claro, tem várias outras ali, a gente até falou de perfuração, que é uma complicação raríssima, mas agora o seroma e a fibrose são complicações que pode acontecer e são complicações resolvíveis, é uma coisa mais tranquila de se resolver. O seroma você deixa um dreno, ou vai puncionar, ou a própria drenagem linfática. E a fibrose, mesma coisa. A drenagem vai ajudar muito, o taping ajuda, enfim. Tudo isso, os próprios cuidados pós-operatórios do paciente também, né? Então, é um binômio, assim. Eu costumo dizer para os pacientes, até no pós, outra complicação é o reganho, né? Você vai lá, ele lipoaspira, tira lá 5, 6 litros do paciente, ele volta lá depois de 3 meses e engordou 10 quilos. Esses dá pena, se dá uma... Pô, estragou o que eu fiz, né? Então, eu costumo dizer para os pacientes, ó, eu
eu te dou 50% do resultado, os outros 50% você vai buscar, com mudanças dos hábitos de vida, com atividade física, enfim. E geralmente elas mudam mesmo, porque é um investimento e muda a autoestima do paciente, né? A gente brinca que o cirurgião plástico é um psiquiatra com bisturi, porque realmente... O Igor brinca com isso, eu não brinco. porque realmente muda a autoestima e os pacientes se sentem melhor, acabam se cuidando mais e muda o estilo de vida, né? Falamos de complicação, mas eu queria falar de uma outra vantagem que a gente esqueceu, que é da lipoenxertia. A gente pode pegar a gordura do paciente que a gente acabou de tirar e reposicionar ou colocar esse enxerto de gordura em áreas que a gente quer dar volume, né? E acho que 2 lugares que são os mais comuns é o bumbum, a gente consegue projetar mais o bumbum, que vai inclusive acentuar aquelas curvas que a gente está tão preocupado nessa cirurgia, de perfil, né? A gente consegue. E também na mama, por exemplo, 2 lugares assim que são bem comuns, a gente pode fazer a lipoenxertia, o nome disso, né? É a gordura do próprio paciente, tem uma taxa de absorção, né? A gente costuma botar um volume até exageradamente maior, porque o organismo absorve parte, né? uma parte até considerável às vezes, né? Depende, tem cirurgião que diz que consegue quase que eliminar, mas eu realmente acho difícil, alguma coisa sempre absorve, Não, né? o que está descrito é em 40% de absorção. 40%, né? Mas o glúteo eu acho que é a região que mais a gente enxerta a gordura para melhorar, principalmente lipoaspiração, né? Como tu falou, às vezes a gente coloca em mama, inclusive faz cirurgia híbrida, né? Que é botar a prótese e colocar um pouco de gordura em algumas regiões, às vezes um pouco mais no colo, enfim. E a gordura, na verdade, ela é utilizada para várias coisas na medicina, até para melhorar feridas, tu consegue jogar gordura por cima da ferida, fazer curativos, enfim. Ela dá para colocar no rosto, em alguns lugares, né? O próprio preenchimento, né? Com preenchimento facial, né? Então, tem vários locais que a gente pode usar a gordura, né? E na cirurgia de lipoaspiração é a melhor coisa. Até brinco com o paciente, pô, você tirou aqui 2 litros, você vai jogar fora, né? Vamos aproveitar, bota ali e tal. E realmente ele dá um contorno melhor, né? A gente gosta bastante nas nossas cirurgias de lipoaspiração e lipoescultura, fazer os enxertos. Porque você já está no mesmo procedimento, aproveita a gordura, claro que ela passa por uma preparação ali, decanta, enfim, tem algumas coisas que a gente faz ali para diminuir a absorção, né? Mas sempre absorve alguma coisa, então a gente sempre faz uma hipercorreção, né? É isso aí. É isso? Eu acho que é isso, Igor. Então vamos lá, avisos paroquiais. O que tem de aviso paroquial? Bom, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, vai ficar na descrição do vídeo ali, ou no próprio vídeo, as nossas redes sociais. O meu Instagram é @doutor_igor.rocha e os telefones para contato, para quem quiser marcar uma consulta, alguma coisa, vai estar na descrição do vídeo. E você, Wagner? Também vou deixar o contato profissional aqui. Não custa lembrar que eu e o Dr. Igor temos agendas distintas, então gostou mais de um ou de outro, fiquem à vontade para escolher, né? E meu Instagram é @cirurgiaplástica.drwagner e eu tenho um canal no YouTube, Dr. Wagner Santos, com vídeos sobre cirurgia plástica. Sintam-se convidados para conhecer, né, o conteúdo. Então vamos lá, nosso próximo tema de podcast que vai ser sobre mastopexia. Então todos convidados a assistir e quem não assistiu os outros, convido a assistir os primeiros podcasts que a gente gravou ali, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Esse foi o Sutilezas da Plástica, o podcast para quem está procurando fazer uma cirurgia plástica. Agradeço a atenção mais uma vez de todos que ficaram até aqui. Muito obrigado e até breve.